Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, o primeiro resultado que eu quero trazer é sobre funções multiplicativas. Então, o primeiro resultado do vídeo de hoje diz que a convolução entre funções multiplicativas também é uma função multiplicativa. Então, se f e g são multiplicativas, implica que f convolução g é multiplicativa. Então, a prova é bastante simples. Então, vamos definir a função h como sendo a f convolução g. E sejam mn dois inteiros relativamente primos entre si, ou seja, com maior divisor igual a 1. Então eu vou ter aqui h de mn é o somatório dos d's que divide mn, de f de d, g de mn sobre d. Mas isso eu posso escrever como sendo o somatório sobre os divisores da forma AB, tais que A divide M e B divide N. Certo? Assim eu vou percorrer todos os divisores de M e N, porque M e N são relativamente primos entre si. E D vira F de AB. E aqui eu tenho G de MN sobre AB. Mas se M e N são coprimos entre si, então A e B também são coprimos entre si. Então isso fica igual ao somatório dos Ds iguais a AB, A divide M, B divide N. A função f é multiplicativa, então aqui fica f de A, f de B. E a função g também é multiplicativa, e aqui fica então g de m sobre A, g de m sobre B. E isso aqui eu posso separar em dois somatórios. Isso fica igual ao somatório dos A's que dividem M, de f de A, g de m sobre A, vezes o somatório dos B's que dividem N, de f de B, g de m sobre B. E isso aqui é exatamente a definição de convolução. Isso é igual a h de m vezes h de n. E isso termina a demonstração. Agora, o segundo resultado que eu quero ver com vocês é o seguinte, ó. É mais ou menos um teorema da função implícita para funções aritméticas. Então, se g e h, como sendo f convolução g, são multiplicativas, se g e h são multiplicativas, onde h é nesse formato, então f é multiplicativa. Então a prova vai ser por contradição. Vamos supor que f não é multiplicativo. Então seja Mn relativamente primos entre si,
e f de mn diferente de f de m vezes f de n, ou seja, a gente está supondo que f não é multiplicativo. Então, para algum par mn com relativamente primos, essa inequação, né, tem que valer para algum par mn. E vamos supor que o par mn é minimal com essa propriedade, ou seja, é o mínimo dos ABs naturais, tais que f de AB é diferente de f de A vezes f de B, com o GCD de AB igual a 1. Então vamos supor que Mn é minimal, certo? Então se Mn igual a 1, isso implica que f de 1 vezes f de 1 é diferente de f de 1, certo? Pela nossa hipótese do par Mn. Então isso implica que f de 1 é diferente de 1 e h de 1, que é igual a g de 1 vezes f de 1, também é diferente de 1. Mas isso é uma contradição, porque h é multiplicativa. Então é uma contradição, pois h é multiplicativa. Então vamos supor agora que o par Mn é maior do que 1. Então a gente pode escrever h de Mn como sendo o somatório dos A's que dividem M, dos B's que dividem N, de f de AB, g de M sobre A, vezes N sobre B. Agora eu vou destacar, deixa eu escrever melhor esse A aqui. Eu vou destacar o último termo dessa soma, que é o par AB igual a Mn. Então isso aqui é igual ao somatório dos A's que dividem M, dos B's que dividem N, AB menor do que Mn, de f de AB, g de MA, vezes NB. Mais f de Mn. Então eu só destaquei o último termo da soma, que é f de Mn, né, vezes g de 1, que é 1, que é g multiplicativo. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo o somatório sobre os A's que dividem M e B que divide N da f de A, g de M sobre A, f de B, g de N sobre B, menos f de M, f de N, mais o termo f de Mn. Certo? Nessa última linha ali eu completei o somatório com o f de M vezes o f de N, que corresponderia ao A igual a M e o B igual a N. Certo? Certo? Por que eu pude passar daqui para cá, ó? Por que eu pude quebrar esse f de AB em f de A vezes f de B?
é porque eu assumi que meu par Mn ele é minimal com respeito à propriedade de falhar a propriedade de multiplicatividade. Ou seja, significa que para todos os pares com produto menor do que Mn, vale a propriedade de multiplicatividade, certo? Por isso que eu assumi que meu par Mn é minimal com essa propriedade. Então eu pude quebrar o f de A vezes o f de B. O f de AB em f de A vezes f de B. Agora isso daqui, ó, é exatamente igual a essa primeira soma ao h de m vezes o h de n. E aí eu tenho menos o f de mn mais o f de mn. E a nossa hipótese é que isso aqui é diferente de zero. Então isso aqui é diferente de h de mn. Mas h é multiplicativa, por hipótese. É multiplicativa. Por hipótese. Então chegamos a uma contradição. Certo? E essa contradição era supor que a f não é multiplicativa. E isso termina a demonstração. Como corolário, a gente tem o seguinte, ó. Se f é multiplicativa, então a inversa da função f, então f menos 1, a Dirichlet inversa, é multiplicativa. Certo? E a prova é bem simples, ó. A gente tem que f convolução f menos 1 é a função i, certo? E essa aqui é multiplicativa. E essa aqui também, a função i é multiplicativa. Então isso implica pelo resultado anterior que é f menos 1 é multiplicativa. E isso termina a demonstração. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.